れとる。ああ、あ、水の下スプレート。ああ、ああ。おんど早く。嘘やろ。おかん早く走れって。おかん早くこっち来いってば。ここら辺がちょっとひどいな。わあ、ここもすごい。これだ。液状。Hoje eu vou falar uma realidade amarga, mas que precisa ser dita. Você não vai ver a grande imprensa falando sobre isso porque politicamente não interessa a eles, né? Bom, eu sou o Shin, este é o canal Vivo Japão e primeiramente eu quero agradecer as pessoas que comentaram no vídeo do terremoto que eu coloquei essa semana, né? A maioria das pessoas estavam se solidarizando, orando e torcendo pela recuperação do Japão, né? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer essas pessoas. Mas, lendo algum dos comentários, eu não pude deixar de refletir sobre o assunto, né? Alguns falavam quão horrorizante deve ser viver com medo de terremotos e que os japoneses deveriam se mudar daqui porque é muito perigoso. Eu entendo essas pessoas, as imagens do terremoto realmente foram muito chocantes, né? E tem muita pessoa que me pergunta como é viver com um medo constante de terremoto, né? O que eu vou falar aqui é uma verdade brutal que poucos vão querer falar e é difícil de engolir. Eu tinha muito mais medo da violência do Brasil quando eu morava lá do que eu tenho dos terremotos aqui no Japão. Muitos acreditam que a pessoa que vive aqui vive com um medo constante de terremoto, o que não é bem verdade, né? Nós sabemos da possibilidade que pode acontecer o terremoto, mas também nós nos preparamos para, caso acontecer, a gente mitigue os danos, né? Geralmente a gente vive tranquilamente sem pensar muito no assunto, né? A gente só pensa mais no assunto quando acontece, igual essa semana. Mas, pelo menos pra mim, no Brasil, sim, as pessoas vivem com o medo constante da violência, né? Você precisa tomar cuidado nos lugares que vai, né? Evitar lugares que são perigosos. Você precisa andar pelo menos nos lugares muito movimentados, com um cuidado constante das suas coisas, porque você pode ser furtado ou roubado, né? Você precisa escolher até sua roupa, porque se você usar uma roupa muito chamativa, ou que as pessoas sabem que é de grife, é perigoso ser roubado, né? Perigoso até roubarem o tênis. Nem na sua casa você pode se dar ao luxo de ficar tranquilo, né? Você precisa ter grades na janela, precisa fazer muros altos e na hora de sair de casa você precisa olhar para os lados para ver se não tem
nenhuma pessoa estranha por perto, né? Bom, pelo menos isso era o que eu vivia e em uma época que não era tão violento como está hoje, né? O Brasil hoje está mais violento do que há 10, 20 anos atrás, acredito eu. Pode ser que em algumas cidades do interior ainda esteja tranquilo, mas pelo que amigos e familiares me relatam, parece que a violência chegou até nas cidades pequenas, né? Então eu vou fazer uma pergunta polêmica. Vocês acham que é mais provável morrer em um terremoto no Japão ou ser vítima de homicídio no Brasil? Para responder essa pergunta e não falar besteira ou achismo da minha parte, eu corri atrás de dados para poder responder corretamente essa pergunta. Eu consegui os dados de terremotos com vítimas no período de 1996 até 2022. E eu também consegui os dados de homicídio no Brasil nesse mesmo período, 27 anos. Os dados dos terremotos são da Quixocho, é a agência meteorológica do Japão. E os dados dos homicídios no Brasil são da IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E aí, você acha que é mais perigoso terremoto no Japão ou a violência no Brasil? Eu compilei os dados em uma tabela para ficar mais fácil a visualização, né? Eu vou colocar aqui na tela e vou comentando sobre. Bom, pessoal, essa aqui é a tabela de mortes por terremoto no país, que é o Japão, a primeira coluna, né? O ano é a segunda coluna. E como vocês podem ver, de 1996 até 1999 não teve nenhuma morte. Em 2000, 2001... teve uma morte em cada ano, sendo em Miyakejima e Yakinada. A magnitude foi de 6.5 e 6.7, né? Em 2002 não teve nenhuma, em 2003 teve uma, na costa de Kushiro. Em 2004 teve 68, que foi um terremoto forte em Niigata. Em 2005 teve uma morte em Fukuoka. Em 2006 nenhuma, em 2007 teve mais um terremoto em Niigata. Ele matou 15 pessoas, né? E na península de Noto também, matou uma pessoa. Em 2008 teve um terremoto forte em Iwate-ken, a província de Iwate, né? 18 mortes, mas foram 2 terremotos separados. E em 2009 teve uma morte na Baía de Suruga. Em 2010, nenhuma morte. E em 2011 foi o famoso terremoto de Fukushima, que causou uma destruição imensa e causou o tsunami também, né? Que foi destruidor. Então 19.729 pessoas morreram naquele incidente, né? O terremoto foi de 9.0, muito forte. Naquele ano também teve um terremoto em Nagano, 2 terremotos em Nagano, né? E em Fukushima, Miyagi-ken também. Em 2012 teve 2 mortes na costa de Saniko, 2013 até 2015 nenhuma morte. Em 2016 foi um terremoto muito forte que teve na região de Kumamoto, 273 mortos. Foi um terremoto de 7.3 de magnitude. Em 2017 nenhuma morte. Em 2018 teve um terremoto forte na região de Iburi, 6.7 de magnitude. Também teve um forte em Osaka, 6 mortes lá. Opa, eu esqueci de somar aqui, 49, né? Em 2019 até 2020 também não teve nenhuma morte. Em 2021 apenas uma em Fukushima. Em 2022 apenas 4 em Fukushima também, 2 terremotos de 7 ponto alguma coisa de magnitude. Então no total desses 27 anos foram 20.177 mortes. E vamos ver a tabela de homicídios no Brasil. Aqui a primeira coluna é o país, o Brasil, a segunda coluna é o ano e a terceira coluna é o total de homicídios em cada ano. Então no período de 27 anos teve 1.373.485 mortes, segundo os dados do IPEA. Pessoal, o total de mortes por terremoto no período de 1996 até 2022, somados,
27 anos. Não dá nem metade das mortes por homicídio em um ano no Brasil. Um ano, pessoal. Dá até uma bad vibes pensar nisso, sabe por quê? Porque o Japão tem que conviver com os terremotos, né? Não tem uma solução para os terremotos. A única coisa que os japoneses podem fazer é se precaver ao máximo para diminuir os danos caso aconteça, né? Não tem a possibilidade dos japoneses se mudarem do país e irem morar em outro lugar. Não existe isso, né? Mas a violência no Brasil tem solução, né? Está nas mãos dos governantes resolver a situação. E é isso que revolta, né? O Brasil tem o potencial de ser um país muito melhor se resolver esse problema da violência. Eu sei que não é fácil resolver, mas tem como ser resolvido e tem que ser resolvido, né? O que você acha que precisa ser feito? Deixe nos comentários aqui as suas ideias. Eu gostaria muito que o problema da violência no Brasil fosse resolvido, mas parece que as pessoas estão meio que anestesiadas com a situação. Parece que houve uma normalização da violência. Parece que os brasileiros se chocam bastante com o terremoto no Japão, mas não se chocam com os mais de 100 homicídios que acontecem por dia no Brasil. E eu gostaria que isso mudasse um dia. Eu torço pelo Brasil. Eu acho que não tem muita coisa que eu possa fazer para ajudar nisso, mas tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de escrever um livro sobre as coisas que o Brasil poderia aprender com o Japão para melhorar o país, né? E em um capítulo, que seria bastante recheado, porque tem muitas ideias, seria sobre a diferença do combate à criminalidade no Japão e no Brasil, né? E o modo de pensar dos japoneses sobre isso. Eu gostaria de um dia poder compartilhar isso com os brasileiros, do que eu pude vivenciar aqui, né? Tem muitas coisas interessantes. Bom, eu tenho essa vontade, mas ainda não tenho a condição de ter tempo para escrever o livro, né? E por enquanto o que eu posso fazer é caprichar nos vídeos que eu faço aqui pro canal e tentar fazer ele crescer. E se você puder ajudar, eu agradeceria muito, deixando o seu like, compartilhando com as pessoas esses vídeos, né? Trazendo novas ideias aqui pro canal também, deixando seus comentários. Então é isso, pessoal. Eu agradeço você por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!